Aquilo que você acredita sobre você mesmo e sobre o mundo define como você age e como você reage às coisas que acontecem todos os dias. E é isso que vai definir os resultados que você vai ter na sua vida profissional e pessoal. Neste episódio, nós vamos entender como desenvolver uma mentalidade forte para liderar. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio 90 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá, começando com a definição de mentalidade. Se queremos desenvolver uma mentalidade forte para liderar, precisamos entender o que é mentalidade. A nossa mentalidade define a forma como nós interpretamos tudo o que acontece no mundo e o que acontece conosco. Ela vai determinar o significado que damos a tudo aquilo que acontece. E, portanto, vai determinar como nós agimos e como nós reagimos às coisas que acontecem. A nossa mentalidade vai agir diretamente sobre as nossas emoções e, consequentemente, sobre os nossos comportamentos. E, basicamente, existem dois tipos de mentalidade. Vamos pegar dois extremos aqui. No extremo, temos a mentalidade fixa e no outro extremo temos a mentalidade de evolução. Quando a gente fala de mentalidade fixa, a gente está falando basicamente sobre aquelas pessoas que não gostam de mudar, que acham que é melhor a gente ficar do mesmo jeito que a gente está sempre. Por isso o nome mentalidade fixa. Pessoas que têm essa mentalidade, elas acreditam naquele ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Ou seja, você não pode mudar a situação que você está. E com essa mentalidade, as pessoas entram numa zona de conforto e se conformam literalmente com tudo que acontece na vida delas. Elas desistem muito facilmente, normalmente, inclusive, se vitimizam. Ah, isso foi acontecer comigo, então era para ser assim. Se eu não consegui da primeira vez, é porque o universo não queria isso para mim. Normalmente, elas desistem facilmente. Pessoas com mentalidade fixa não gostam de problemas. Normalmente, inclusive, elas reclamam. Ah, mais um problema. Ah, toda hora aparece um problema novo. Ah, vida, ó azar. Elas colecionam crenças limitantes, acreditam que não podem, que não conseguem, que não são capazes, que aquilo não é para elas. Normalmente só vão fazer aquilo que é confortável, que é fácil, que é gostosinho de fazer. Já as pessoas que têm a mentalidade de evolução são o oposto. Essas pessoas gostam de mudança porque sabem que a mudança faz parte da natureza. Elas buscam sempre a melhoria contínua. Elas sabem que o que elas fizeram ontem as trouxe até onde elas estão hoje. Mas se elas querem ir para um lugar diferente amanhã, elas vão ter que fazer coisas novas. Por isso elas estão sempre se desafiando a fazer algo novo, algo desconhecido. São pessoas que têm uma determinação muito forte, que sabem exatamente o que querem e que são resilientes, não desistem quando encontram obstáculos ou dificuldades. Essas pessoas veem problemas sempre como oportunidades. Até porque problemas para umas pessoas podem e são normalmente oportunidades para outras. Quem busca problemas e se torna um grande resolvedor de problema consegue avançar muito mais na vida. Pessoas que têm uma mente de evolução são pessoas que colecionam crenças, sim, mas são crenças fortalecedoras, que fazem com que elas acreditem que podem, que conseguem, que são capazes de fazer qualquer coisa. E são pessoas que estão acostumadas com a disciplina. Ao invés de fazerem o que elas gostam de fazer, o que é confortável, elas têm disciplina para fazer mesmo aquilo que elas não gostam de fazer, porque sabem que é o que não gostam de fazer, repetido diariamente, que muitas das vezes vai fazer com que os resultados sejam alcançados. E aí?
Qual dessas duas mentalidades você acredita que um líder deve desenvolver? Que mentalidade você acredita que vai dar mais resultado para a sua equipe, para você mesmo, para a sua empresa? Uma mentalidade de evolução ou uma mentalidade fixa? Eu espero realmente que você tenha escolhido a mentalidade de evolução. E por você estar aqui ouvindo esse podcast, eu acredito sim que você tem uma mentalidade de evolução. Pelo menos você dá sinais de que quer evoluir, de que quer aprender. Se você estivesse lá vendo videozinho no TikTok, ou fazendo dancinha, ou reclamando da vida, provavelmente você não estaria aqui ouvindo esse episódio do Daltoncast. Vamos entender então o que forma a nossa mentalidade, os pilares da nossa mentalidade. Bom, nossa mentalidade ela é formada primeiramente por crenças. Nós falamos que mentalidade tem tudo a ver com aquilo que nós acreditamos. Tudo que nós acreditamos são, na verdade, nossas crenças. E essas crenças são sempre sobre nós mesmos e sobre o mundo que está à nossa volta. Elas podem ser crenças fortalecedoras, que nos fazem ir mais longe, que nos promovem a desafios maiores, ou crenças limitantes, desculpas que nós damos para nós mesmos para justificar a nossa falta de iniciativa, a nossa falta de disposição e até mesmo a nossa falta de acreditar em nós mesmos, o que muita gente chama de autoconfiança e autoestima. E só porque eu falei sobre isso, é legal que você entenda a diferença. O que é autoconfiança e o que é autoestima? A autoconfiança é a confiança que temos em nós mesmos. E nós adquirimos autoconfiança quando nós conhecemos alguma coisa, temos uma habilidade, somos capazes de fazer algo com naturalidade, ou às vezes até com maestria. Quanto mais conhecimento sobre aquele assunto, mais autoconfiante nós somos em relação àquele conhecimento. Já a autoestima está relacionada àquilo que acreditamos sobre nós mesmos. Se você acredita que você é capaz, que você pode aprender qualquer coisa, que você pode fazer qualquer coisa, provavelmente você tem uma autoestima elevada. Já se você acredita que é um pobre coitado, que tem muitas dificuldades e que tudo para você é mais difícil, talvez você precise aumentar a sua autoestima. Um outro pilar importante da mentalidade são os nossos valores. Valores são coisas que são importantes para a gente. Podem estar relacionados a coisas que acreditamos, por exemplo, melhoria contínua pode ser um valor que você cultiva. Para você é importante melhorar continuamente na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua saúde. Pode ser, por exemplo, família, uma coisa que é muito cara para você, que é muito valiosa para você. O quanto é importante a sua família, fazer parte de uma família, construir uma família. Pode ser um sentimento, a compaixão, por exemplo. Você pode valorizar a compaixão, isso pode ser algo importante para você, assim como uma característica, um caráter, também pode ser um valor, como a honestidade. Muitas pessoas são honestas, mas outras são desonestas, ou seja, essas pessoas com certeza não acreditam na honestidade como valor. Então, os valores, eles funcionam como uma bússola para direcionar as nossas escolhas, as nossas decisões. Nos momentos das escolhas mais difíceis, nós somos guiados pelos nossos valores. Nós nos conectamos com pessoas que têm valores próximos aos nossos. Pelo menos assim deveria ser. Você deveria se sentir bem com pessoas que têm os mesmos valores que você, que dão importância para as mesmas coisas que você. Imagina, se você dá valor à família, normalmente você não vai se dar muito bem com pessoas que desprezam a família, que colocam a família sempre em último lugar. Isso vai te incomodar. Quando a gente encontra pessoas que têm valores opostos aos nossos, normalmente nós ficamos indignados, irritados. Não gostamos daquelas pessoas. Por exemplo, quem tem um valor de honestidade muito alto, não pode tolerar em hipótese alguma nenhum tipo de desonestidade, seja estacionar num local proibido, seja ultrapassagem pelo acostamento na rodovia,
seja colar numa prova. Então, pessoas que rejeitam e que atacam esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, são pessoas que normalmente têm a honestidade como um valor muito alto. E os nossos valores, eles têm uma escala. Nós temos valores que são mais importantes do que outros. Nós temos os nossos 5 ou 10 valores mais importantes, mas mesmo dentre eles, existem valores que são ainda mais importantes do que os outros. E é importante que você saiba disso, porque afinal de contas, isso vai influenciar na sua mentalidade. E o terceiro pilar da mentalidade é o propósito. O propósito define aonde nós queremos chegar, o que nós queremos ter, possuir e principalmente quem nós queremos nos tornar. Quem você quer ser, o que você quer ter e aonde você quer chegar. Isto é propósito. E o propósito ele pode estar relacionado a aspectos pessoais, ou seja, o que eu quero para mim, onde eu quero chegar, como eu quero que as pessoas me vejam e o que eu quero ter. E a gente está falando aqui de coisas materiais e de percepções quando a gente fala o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Isso pode ser um propósito, é um propósito pessoal, diz respeito apenas a você. Pode ser também um propósito que diz respeito às pessoas que estão próximas a você. Você está pensando não só em você, mas em dar uma vida melhor para os seus filhos, eventualmente garantir uma velhice mais tranquila para os seus pais, quer ajudar a sua comunidade, quer ajudar as pessoas próximas a você. Não tem problema nenhum com isso. Aliás, não ache que este propósito é melhor do que o anterior. Porque não existe essa questão de eu quero ajudar o próximo, é um propósito mais valoroso do que eu quero conseguir a minha casa própria. Não existe isso. Cada pessoa tem o seu propósito. Querer interferir ou julgar o propósito dos outros não faz muito sentido, não tem a ver com uma mentalidade de evolução. Agora, tem pessoas que têm propósitos ainda mais amplos, né? Querem liderar grandes grupos, eventualmente cidades, países, querem fazer a diferença no mundo, querem encontrar cura para doenças, querem resolver problemas sociais. Também são propósitos muito bacanas. Não tem melhor nem pior. A pessoa não pode ser julgada pelo seu propósito. É o propósito dela, porque ela quer e pronto. Isso vai interferir na mentalidade dela? Sim. Porque se ela estiver indo na direção do propósito dela, ela vai ver as coisas de maneira diferente. E quando a pessoa não tem um propósito, aí provavelmente ela vai ter uma mentalidade enfraquecida. Nós precisamos do propósito. Se nós não temos objetivos, é muito difícil que a gente desenvolva uma coisa chamada disciplina. Porque se você não sabe onde você quer chegar, a célebre frase de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então qualquer coisa serve, qualquer escolha serve, qualquer emprego serve, qualquer remuneração serve, porque você não sabe onde você quer chegar. Então ter um propósito, seja ele qual for, é importante para você definir o que você está disposto a fazer para chegar lá. E isso vai te ajudar a ter uma mentalidade de evolução. Isso vai te ajudar a ter uma mentalidade mais forte. Entendendo que a mentalidade tem esses 3 pilares, crenças, valores e propósitos, talvez você esteja pensando, tá bom, mas eu tenho uma mentalidade hoje. De onde vem essa mentalidade que eu tenho hoje? Por que ela é tão diferente da mentalidade do meu coleguinha, do meu vizinho, do meu primo? Por que ela é tão diferente? Por que às vezes é diferente, inclusive, da mentalidade do seu pai, da sua mãe? Muitas das vezes isso acontece. Os pais têm uma mentalidade mais fixa, os filhos uma mentalidade de evolução. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. A mentalidade, ela tem basicamente 2 componentes. Uma parte da nossa mentalidade, ela é herdada através da nossa genética. Então, uma parte daquilo em que acreditamos é moldada pela biologia, pela genética. Ou seja, a princípio, você pode imaginar que você deveria herdar isso dos seus pais.
Só que tem uma outra parte, que eu diria que ela é mais do que 50% da sua mentalidade, que ela é formada através de um fenômeno chamado epigenética, que está relacionado ao meio em que estamos inseridos, às influências que recebemos desde o momento em que nascemos até a nossa vida adulta, até o momento atual. A epigenética é a ciência que estuda a influência do meio na nossa genética, alterando inclusive o nosso DNA, a forma como o nosso DNA está definido, ou seja, ligando ou desligando características específicas dentro do nosso DNA. E se a epigenética pode mudar até o nosso DNA, imagine o que ela faz com a nossa mentalidade. Então, o meio em que estamos inseridos é um fator fortíssimo de influência da nossa mentalidade. Se estamos no meio de pessoas que têm uma mentalidade de evolução, tendemos a desenvolver uma mentalidade de evolução. Se estamos no meio de pessoas que têm mentalidade fixa, tendemos a desenvolver uma mentalidade fixa. Não é à toa que você tem grupos grandes formados por pessoas que têm uma mentalidade fixa. Inclusive ficam falando baboseiras aí nas redes sociais. Coisas do tipo a Terra é plana. Existem defensores dessa ideia em pleno século XXI, veja só. Muito bem, mas entendendo que nosso ambiente interfere diretamente, fica mais fácil a gente começar a entender o que a gente precisa fazer, de fato, para desenvolver uma mentalidade de evolução. E eu vou dar aqui 5 dicas, 5 formas de você desenvolver uma mentalidade de evolução, que é a mentalidade para você liderar de forma eficaz e eficiente para gerar mais resultados, seja na sua equipe, seja para você mesmo. Muito bem, primeira dica para desenvolver uma mentalidade de evolução. Você tem que estar melhorando e se desenvolvendo sempre. Você tem que desenvolver essa crença da melhoria contínua, começando por você. Você precisa entender que você é capaz de aprender e se desenvolver em qualquer área que você quiser. Basta decidir, basta entender por que você quer aprender e se desenvolver naquela área e se esforçar para que isso se transforme em realidade. Precisa de um esforço consciente para o desenvolvimento. Esse negócio de se desenvolver por acaso não existe. Você precisa querer aprender para o seu cérebro conseguir reter a informação. E você precisa querer aprender para você estar disposto a colocar aquilo em prática. Você precisa de aprendizado. E esse aprendizado ele pode vir de diferentes formas. Ele pode vir através de livros que você lê, de cursos que você faz. Ele pode vir através de conteúdos como esse podcast que você está ouvindo. Ele pode vir através de mentorias, que é o que eu faço com os meus mentorados, levando para eles um conhecimento, apontando pontos de desenvolvimento para que eles possam continuar crescendo. Então, esse pensamento de melhoria constante é o impulsionador para o desenvolvimento de uma mentalidade de evolução. O segundo ponto importante que eu deixo aqui para você é desafiar-se. Desafie-se sempre a fazer coisas maiores, melhores, mais difíceis. Defina objetivos relevantes, defina metas grandiosas. Não se conforme com aquela metinha meia boca, aquela metazinha medíocre. Defina objetivos grandiosos para você e em várias áreas da sua vida. Principalmente na sua vida profissional, que é o que nós estamos falando aqui, seja para a sua equipe, seja para a sua empresa, seja para você mesmo enquanto líder. Não se conforme em ser um líder igual aos outros. Desafie-se a ser o melhor líder da sua empresa, o melhor líder do seu segmento, o melhor líder da sua cidade. Por que não? Você pode, e se você se desafiar para isso, você está desenvolvendo uma mentalidade de evolução. Agora, não basta definir os objetivos, é preciso sentar e traçar um plano e é preciso principalmente colocar esse plano em ação todos os dias. Você precisa saber quando você acorda o que você vai fazer naquele dia para atingir aquele objetivo que você definiu para você. E é assim que você vai alcançar desafios cada vez maiores na sua vida. Terceira dica para desenvolver uma mentalidade de evolução
é abandonar os padrões mentais que você identificou como contraproducentes. O que são padrões mentais contraproducentes? São aqueles que te afastam dos seus objetivos, são aqueles que te atrapalham. A procrastinação, por exemplo, a falta de disciplina, a falta de controle emocional. Se você tem padrões mentais que te atrapalham, que te colocam no estado de falha, se você tem ansiedade, se você vive estressado, isso são padrões mentais que atrapalham, que são contraproducentes, que são contra a produção em termos de realização dos seus objetivos. Você precisa abrir mão desses padrões comportamentais, você precisa deixar de se comportar dessa maneira. E como eu já disse antes, você conecta isso com a melhoria contínua e você vai atrás de descobrir como você faz isso. Lá no treinamento Líder no Comando eu dou uma série de dicas, de insights e explico algumas técnicas que ajudam as pessoas a abandonarem esses comportamentos contraproducentes, a reconhecerem que estão no estado emocional de falha e alterarem o seu próprio estado emocional para um estado emocional de excelência. Busque esse conhecimento, corra atrás e torne-se um líder cada dia melhor. Quarto insight aqui para você desenvolver uma mentalidade de evolução: enfrente as suas crenças limitantes. Crenças limitantes precisam ser derrubadas, quebradas. Você precisa combater essas crenças porque elas te impedem de avançar. Se você não está avançando hoje na sua carreira, na sua empresa, provavelmente isso é devido às crenças limitantes que você tem. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, um aliado lá do GPS, e ele estava falando para mim que ele está tendo dificuldade de avançar, que ele até tem uma ideia de fazer uma determinada coisa, de atuar num determinado projeto, mas ele está faltando dinheiro, ele não tem dinheiro, ele está contando para ele mesmo que ele precisa de dinheiro para isso. Só que o que ele está fazendo é dando desculpa, porque provavelmente ele é capaz de fazer mesmo sem ter o dinheiro. Mas ele não acredita nele mesmo. Então ele usa a questão da falta do dinheiro para justificar o fato de que ele não está avançando. Mas como ele é aliado, nós vamos resolver isso. Amanhã nós temos uma conversa já marcada para a gente tratar isso e resolver esse problema. Porque para toda crença limitante existe uma solução. Não tenha dúvida, não existe problema que não possa ser resolvido. É nisso que eu acredito, é isso que eu faço todos os dias. Lembra que eu falei sobre mentalidade de evolução e sobre pessoas que gostam de problemas, de resolver problemas? Eu adoro resolver problemas. E para mim não tem problema grande. Todos os problemas são possíveis de serem resolvidos. Se o problema parece muito maior do que você, então você tem que crescer para tornar aquele problema menor. E você cresce desenvolvendo uma mentalidade de evolução, aprendendo, se desafiando, abandonando padrões comportamentais contraproducentes e enfrentando as suas crenças limitantes. Quinto insight para você desenvolver uma mentalidade de evolução é exatamente mudar os seus padrões mentais. Se eu preciso abandonar os meus padrões mentais antigos, eu preciso mudar os meus padrões mentais. E eu vou dar um insight aqui, porque quando eu estou falando de mudar os padrões mentais, eu estou falando para você começar mudando os pequenos padrões mentais que atrapalham os seus resultados. As pequenas coisas, as coisas que são fáceis. As coisas que são fáceis, tipo alimentação, tipo sono, tipo exercícios físicos, eu vou dizer para você, mudar isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, desde que você tenha um objetivo e que você esteja comprometido a alcançar esse objetivo. Por isso que eu falei de ter objetivos em todas as áreas da sua vida. Defina um objetivo de saúde para você, de vida, de longevidade. Eu costumo dizer que os esforços que eu faço, a disciplina que eu tenho na alimentação, no sono, nos exercícios, não é porque eu quero virar halterofilista, é porque eu quero chegar até os 102 anos com saúde, ativo, raciocinando, dando aula, criando conteúdo, dando palestra e dando treinamento. Não porque eu vou precisar, mas porque eu gosto de fazer isso.
E para isso é que eu cuido da minha alimentação, e para isso que eu cuido do meu sono, e para isso que eu faço os meus exercícios, porque eu sei que tudo isso vai impactar diretamente a minha saúde. E isso são pequenas coisas que eu posso fazer para ensinar para o meu cérebro que quem manda sou eu, que quando eu defino um objetivo eu vou lá e faço. Porque se você não conseguir mudar o que você coloca na sua boca, o que você come, como é que você vai querer mudar um padrão, uma crença limitante? Comece pelas coisas pequenas. E não vem me dizer que não tem tempo para fazer exercício. Acorda 30 minutos antes, vai dormir 30 minutos antes, acorda 30 minutos antes e vai fazer uma caminhada em volta da sua casa, na sua rua. Sobe escada dentro do seu condomínio, sobe e desce escada. Não tem desculpa. Se você quer, você vai lá e faz. Isso é disciplina, isso é comprometimento. E é assim que você começa, com pequenas coisas, desenvolvendo uma mente de evolução. Para, a partir daí, desenvolver disciplina para fazer coisas maiores. Para enfrentar padrões contraproducentes, para quebrar crenças limitantes. Comece com as coisas pequenas. E faça tendo comprometimento, faça com disciplina. Tudo isso que eu estou falando aqui para você é um capítulo dentro da primeira dimensão evolutiva do meu treinamento Líder no Comando. Isso não é nem 5% do que tem dentro do Líder no Comando, que é um treinamento completo, que tem capítulos que falam sobre performance pessoal, visão estratégica e planejamento estratégico, gestão dos resultados no dia a dia, liderança diferenciada de equipes, tudo isso num treinamento 100% online, com conteúdo e ferramentas para você transformar o conhecimento em prática, aplicando no seu dia a dia para gerar resultados no curtíssimo prazo. E além de tudo isso, você ainda tem direito a participar de mentorias online 2 vezes por mês, durante o período em que você estiver no Líder no Comando. E nessas mentorias você tem o meu suporte para transformar o conhecimento em prática, para tirar dúvidas, para tirar aquilo que está atrapalhando e deixar você avançar, colocando em prática todo o conteúdo que tem dentro do Líder no Comando para se tornar, de fato, um verdadeiro líder no comando. E eu estou te dizendo isso para você aproveitar a oportunidade, porque você pode entrar no treinamento Líder no Comando a qualquer momento. Você pode entrar hoje, você pode entrar no mês que vem, você pode entrar daqui a 3 meses. Só que se você entrar até o dia 31 de agosto de 2024, e eu espero que você esteja ouvindo este episódio antes desta data, para que você possa aproveitar essa oportunidade, você tem 50% de desconto fazendo a sua inscrição no período de pré-lançamento. E por que que isso está acontecendo? Porque eu estou colocando o treinamento no ar, gravando as aulas, gravando agora as aulas do último módulo, da última dimensão evolutiva. Então, 75% dos módulos já estão prontinhos lá e os outros 25% estarão prontos nas próximas 2 semanas. E esse é o período que você tem para fazer a sua inscrição no Líder no Comando e entrar no período de pré-lançamento, aproveitando esse desconto de 50%. Se você quiser aproveitar, entre em contato com a minha equipe pelo link que está na descrição deste episódio. Entre em contato com a minha equipe, diga que você é um ouvinte do DaltonCast e que você quer aproveitar para entrar no Líder no Comando com 50% de desconto. A minha equipe vai mandar um link para você se inscrever dentro dessa promoção de pré-lançamento. Muito bem, então agora é com você desenvolver uma mentalidade de evolução, seguindo esses 5 insights que eu passei para você aqui, colocando tudo isso em prática no seu dia a dia, porque ouvir é legal, colocar em prática é o que vai te dar resultado. E se você quiser um resumo em PDF deste episódio, basta você entrar para a minha audiência VIP, seguir o meu canal lá no WhatsApp e ter acesso aos resumos dos episódios em PDF. Basta acessar daltonribeiro.com.br/audiência VIP para ser direcionado automaticamente para o meu canal lá no WhatsApp. E lá no canal, depois que você entra, basta você ir lá na descrição, que vai ter um link com diversos conteúdos, inclusive o resumo em PDF deste episódio.
Se quiser se tornar o meu mentorado, ter a minha ajuda para o seu desenvolvimento, basta entrar em contato com a minha equipe. Lembrando, o link está aqui na descrição deste episódio. E consultar a disponibilidade de vagas para mentoria. Deixe sua avaliação sobre este episódio. Não esqueça de seguir o DaltonCast, seja nas plataformas de áudio, seja aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.